Galera, foi definido. O Flamengo vai pegar o Vasco com o time principal, galera, time titular. Essas são as notícias que eu tenho aqui para vocês, cara. Temos aqui esse corte do programa Sport Center do canal ESPN Brasil. Já chega com a voadora no like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos acompanhar aqui as últimas do nosso Mengão. Na véspera, né, de pegar o Vasco aí, estreia do Flamengo na temporada 2026. Flamengo com a sua equipe principal vai estrear amanhã. Simbora pro vídeo. Com o clássico dos milhões, o Flamengo mudou a estratégia, tem pela frente o Vasco do Fernando Diniz, é o nosso primeiro assunto no Sport Center desta terça-feira. Primeiro clássico do Campeonato Carioca e já um Flamengo e Vasco pela frente. Com os rubro-negros na luta para sair da parte de baixo da tabela, oportunidade para os vascaínos derrubarem uma escrita incômoda. Desde março de 2023, o time não vence os rivais. De lá para cá foram 12 jogos com 8 vitórias do Flamengo e 4 empates. No Ninho do Urubu, a fraca campanha da equipe sub-20 pesou bastante. Só um ponto em 9 possíveis. Sinal de alerta ligado e reunião a portas fechadas para definir se o sub-20 seguiria ou não na competição ou, por outro lado, seria reforçado por atletas dos profissionais no clássico desta quarta. E o martelo foi batido depois de uma longa reunião entre José Boto, Felipe Luiz e BAP, presidente do clube. O Flamengo decidiu. Vai ao Maracanã com um elenco profissional para encarar o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30. É uma decisão acima de técnica institucional. O time deve ter uma mescla. Vários fatores contam, como até a predisposição de alguns jogadores em atuar no primeiro clássico do ano. Com o inchaço do calendário, caso vá para o quadrangular decisivo contra o rebaixamento, o time jogaria mais 6 jogos. O Vasco, de qualquer maneira, vai com tudo. Fernando Diniz poupou titulares no empate sem gols com o Nova Iguaçu na última rodada, já de olho no clássico. Apenas Ryan, com possibilidade de ser vendido ao futebol inglês, fica fora. O clássico dos milhões, então, ganha contornos decisivos. Para o Flamengo, a luta para não ficar na parte de baixo da tabela. E para o Vasco, quem sabe, a chance do troco depois de anos. Vamos lá, Campeonato Carioca, Grupo A. Volta Redonda lidera com 6 pontos, o Vasco está em segundo, tem 4. Bangu 3, Fluminense 3, Sampaio Corrêa 3, com 1 a Portuguesa. Lembrando que os 2 últimos de cada chave disputam um quadrangular do rebaixamento. E quem está entre os 2 últimos no Grupo B é o Flamengo, está ali embaixo, 1 ponto em 3 jogos, jogando com um time sub-20. Mas essa história mudou, a gente vai conversar disso. Mas vamos lá para cima. Nova Iguaçu, 4 pontos. Botafogo, Madureira, Boa Vista e Maricá, 3 pontos. Flamengo, 1 ponto ganho. O nosso assunto é o Campeonato Carioca, é o clássico Flamengo e Vasco. A gente já vai falar do Vasco da Gama aqui, o lado vascaíno para esse jogo. Mas essa notícia de terça-feira, reunião, Ninho do Urubu, para a gente entender o que vai ser a estreia. Fizemos um mistério hoje, para mostrar que eles estão aqui. André Kfouri e Gustavo Zuba. Tudo bem, Zupac? Tudo bem, Felipe Mota. Uma ótima noite. Você, o André, o fã de esportes. Boa noite. Nós não estamos com o elenco sub-20, nós estamos com o elenco profissional aqui. Sub-60. É o que nós sempre falamos. Aqui não há controle de minutos. Controle de carga. Nem controle de carga. É isso. O calendário não tem um mês de E férias. nem essa necessidade de poupar, porque o mais importante está mais à frente. Não, todas as noites são importantes. André, um prazer estar contigo. Vamos lá, mudou a estratégia no Flamengo. Isso não significa que vai o time principal, 11 titulares, mais jogadores do profissional serão usados. Não está claro. Exato. Quem será, qual será esse time. Quero te ouvir. Como disse o Pedro, boa noite, Gustavo, boa noite, Felipe, uma ótima noite a todos. Vai ser um time misturado, uma mescla entre jogadores que vinham representando o Flamengo nesse campeonato estadual, ou seja, o pessoal do sub-20, e jogadores do elenco profissional, o chamado time principal, como se houvesse, né, ainda essa expressão usada muitas vezes, para passar a jogar pelo estadual
a partir desse jogo com o Vasco, compromissos importantes em sequência para que o Flamengo evite essa possibilidade embaraçosa de se envolver num mini torneio para evitar ser rebaixado para a segunda divisão do campeonato estadual. Então, assim, indiscutivelmente, antes que eu continue sem tocar nesse assunto, e a comissão técnica? E o treinador? Quem será o treinador? Será o Pivete, aquele que vem comandando o time no Sub-20? E eu não vou fazer absolutamente nenhuma crítica a ele, nem me passa pela cabeça. Só quero saber gostaria de saber, tenho essa curiosidade, se vai continuar... Está até checando se isso já foi anunciado. Se Exato. vai ser provavelmente Felipe Eu não resisto, eu vou falar, é o Felipe Luiz, cara. Luiz. Ou se pela presença dos jogadores do time principal, vai ser o Felipe Luiz, acho que é o normal que seja o Felipe Luiz, porque os jogadores dele estarão em campo, né? E ele é o técnico do time principal, então não há nenhuma outra possibilidade diante disso. Como ontem já falamos sobre esse assunto, é um recuo do planejamento do Flamengo, é claro que é, né? E na verdade importa menos se mas teoricamente se o Sub-20 tivesse conseguido resultados melhores e uma pontuação mais tranquila, nada disso estaria acontecendo. É claro que não. Não deu certo. Não deu certo. E aí eu acho que também falta um pouco de convicção, porque, primeiro, nada garante que com esse mesmo time que perdeu esses jogos e que até agora não teve um bom desempenho, o Flamengo vai tomar esse rumo, né? As coisas podem mudar. E segundo, esses jogadores do time do Felipe Luiz que entraram em campo a partir de agora, o planejamento para eles era outro. Eles deveriam estar treinando, se condicionando, se preparando. Tem Supercopa, tem estreia no Campeonato Brasileiro, claro, tem a fase mais aguda do Campeonato Estadual. Talvez o Flamengo se fizesse representar pelo seu time principal, como normalmente faz. Então, é um recuo para evitar uma situação embaraçosa, para evitar, eventualmente, levar uma goleada em um clássico, que é uma coisa, claro, sempre chata, mas eu imaginei que o Flamengo trataria o Campeonato Estadual de uma determinada maneira. E o Flamengo não vai fazer isso. O Flamengo vai dar importância ao campeonato estadual. Vai trazer jogadores titulares do principal elenco, suas principais peças em termos humanos, para dentro do campo no estadual, antes do que estava planejado, antes do que seria imaginado, para evitar uma possibilidade que eu entendo ser remota. O hipotético rebaixamento do Flamengo nesse campeonato. Zupac, para você, eu vou me alongar do jeito... Fique à vontade. Porque eu penso o seguinte, não está escrito em lugar nenhum que o Flamengo vai ganhar títulos em 2026. Mas para mim está escrito que o Flamengo disputará absolutamente tudo em que ele se fizer presente. E acho que quem tem essa condição pode tratar estadual diferente. Eu respeito muito estadual e acho que para muito time estadual tem um valor importante. Sim. Mas me parece que se o Flamengo de fato fosse para o quadrangular, nem a sua... Claro, se fosse rebaixado é uma outra história. É que a gente está imaginando que isso não seria o caso. Mas se fosse para o quadrangular, a própria torcida veria de outra forma. Muito embora eu acho que o clube tem que pensar grande e tal. Mas por que eu estou dando essa volta? Para pensar, a partir de agora, com o fato de você trazer os jogadores principais, o que antes não era tratado como fracasso, passa a ser visto como um fracasso? Ou para você isso não... Caso o time de fato vá para o quadrangular? Assim, eu acho que esse recálculo de rota por parte do Flamengo, eu acho que tem a ver com o aumento de calendário que a gente falou ontem, né, com os 2 jogos a mais que representaria jogar este quadrangular, mais até do que a possibilidade real de rebaixamento. E acho que também pelo tipo de jogo que você vai proporcionar aos seus titulares. Se o Flamengo não mudasse o seu destino nessa primeira fase do Campeonato Carioca e, porventura, chegasse ao quadrangular, os titulares jogariam esse quadrangular da morte. E você iria expor o time do Flamengo a jogos contra times mais fracos, enquanto os seus rivais estão disputando o título. Esse é o tipo de preparação também ideal para o time titular do Flamengo, depois de esperado o prazo? E nesse caso, desculpa, seriam mais jogos, né? A temporada aumentaria em jogos. Eu acho que assim, um dos principais argumentos para essa medida ser tomada agora é que ela mantém a quantidade de jogos dos titulares do Flamengo em uma relação normal
do que era a contagem da temporada, Sim. somando estadual e os outros e as outras assim, competições. A programação do Felipe, do Boto, do BAP, o BAP participa menos desse tipo de planejamento, mas do Departamento de Futebol do Flamengo era ter os seus titulares à disposição já na reta final dessa primeira fase e utilizá-los na reta final do Campeonato Carioca, que é, já em termos competitivos, um pacote de jogos que, além de valer título, prepara o time bem para o que importa na temporada, que é da Supercopa em diante, que são os confrontos contra os grandes e jogos eliminatórios. Se por um acaso o Flamengo não mudasse esse planejamento e não conseguisse a classificação, ia pôr os titulares nesses jogos que seriam, assim, depressivos para o Flamengo, né? Então, assim, acho que existem coisas que você programa na vida, né, que você não consegue mudar. Outras você consegue adequar. E as coisas não saíram como o Flamengo imaginava e foi preciso readequar um pouco esse planejamento, antecipar um pouco a volta de alguns dos titulares para jogar. E, embora não seja o ideal, eu não vejo grandes prejuízos. É mais um chamado de emergência para evitar problemas maiores e depois, quando der, o Flamengo tenta segurar um pouco mais a carga de quem voltar antes da hora. Não acho que vai trazer nenhum tipo de problema, não. E uma vez classificado, se ele conseguir para as quartas de final, o Flamengo voltará a ser o favorito para ganhar o Campeonato Carioca, se assim ele conseguir se redirecionar. Vamos fazer o seguinte, ouvir a torcida rubro-negra. Pois não. O povo tendo voz. Tem que seguir o planejamento, cara. Segue o planejamento. Carioca, ele perdeu o valor dele durante uns anos e tal. A gente tem que seguir o nosso planejamento. Dia 1º de fevereiro vai ter a final. Nosso interesse é essa final aí. O Campeonato Carioca, o regulamento dele tá muito bom. Não cai, não. Cai um só. Deve continuar assim o planejamento. Continuar com o Sub-20, sim. Eu não tenho preocupação. Tem muita gente falando que tem medo do Flamengo chegar a cair e tal. Mas eu acho que não. Acho que dá pra manter o Sub-20. Tem o meu receio de se acabar tomando uma boleada pro Vasco, coisa assim do tipo, mas eu acredito na molecada, na garotada. Acho que o planejamento do Flamengo tá muito bom. E eu acho que a gente precisa pensar em poupar os jogadores que temos muitos títulos para poder disputar em 2026, né? E aí desejo um sucesso pro nosso time e tudo de bom. Na minha opinião, no momento agora, Sub-20 não tá legal, né? Como você falou, o Carioca não tá legal. Eu, na minha opinião, deveria seguir agora com o time principal, por questão mais do rebaixamento pelo nome do Flamengo, pela torcida, como o Flamengo está no momento, né? Pela liderança dele. Então, para minha opinião, agora tem que seguir pelo time principal do Flamengo. É isso. Ouvimos a voz da torcida rubro-negra SC na rua, André Kfouri. Sim, faz tempo. Agora, vamos falar do Vasco da Gama. Vasco da Gama... Que notícia hoje? Notícia importante, eu vou até que estou em mãos, aliás, convido você a acessar espn.com.br, o melhor da cobertura do futebol nacional, internacional, outros esportes, ESPN Disney Plus e também no nosso espn.com.br. O Vasco não terá Rayhan no clássico com o Flamengo nesta quarta-feira, uma notícia assinada pelo Pedro Ivo Almeida, no espn.com.br. Segundo apurou a ESPN, a Joia Cruz Maltina não será relacionado para o duelo enquanto as negociações com o Bournemouth da Inglaterra não se desenrolam. Rayhan ficou fora dos últimos 2 treinos no campo do CT Moacir Barbosa, além de não ter atuado no empate sem gols com o Nova Iguaçu, partida em que o técnico Fernando Diniz optou por poupar os titulares. Ele não foi o único a não jogar aquela partida, mas com o Flamengo é um cenário diferente. É bem indicativo, é prudente, tem uma negociação, mas o que me chama a atenção é nesse jogo que foi 4-2, ele fez 2, inclusive. Foi contra o Maricá. É aquela coisa, né, André? Pra gente, nós que estamos fora, a gente vê isso e fala a sensação clara de um negócio iminente, de tratativas ali avançadas e tudo mais. Isso. Quero te ouvir, André. Se a decisão, né, das pessoas responsáveis por esse tipo de situação no Vasco foi retirar o Rayhan de um clássico no campeonato estadual, mas independentemente disso, um jogo contra o Flamengo, se acharam melhor fazer isso, é porque algo está para ser resolvido bem rapidamente sobre o futuro do Rayhan e é a saída dele do Vasco. O que não surpreende, o que todo mundo sabia que ia acontecer, a questão era quando, para onde, por quanto, não são detalhes, mas são apenas características de um negócio que todo mundo sabe que será feito mais cedo ou mais tarde.
para que ele deixe o Brasil e vá seguir sua carreira mais perto da elite do futebol, onde ele certamente sonhou jogar. Esse é mais um jogador que vai realizar esse sonho trilhando esse caminho. Quero te ouvir também, Zupac. É uma questão de prudência também, né? A gente já viu poucos, mas alguns casos de jogadores que estavam negociados, era o famoso só falta trocar o fax e assinar, e aí esse jogador vai para o último jogo, se machuca e perde a transferência, né? Me lembro do Luizão, no começo do milênio, né? Estava negociado acho que com o Borussia Dortmund, jogava no Corinthians, ia para a Alemanha, no último jogo o Luizão estourou o joelho. LCA cruzado, exato. Perdeu a transferência, conseguiu voltar um pouco antes da Copa do Mundo, foi campeão do mundo com o Brasil em 2002. Então é uma questão de prudência. O Ryan é um menino muito jovem, o Ryan vale muito dinheiro. Essa transferência envolve muito dinheiro, ela não está sacramentada, mas pelo que a gente ouve, ela está muito avançada em detalhes sobre os valores finais, a forma de pagamento. Se fala em 35 milhões de euros, isso tem um impacto muito grande para a saúde financeira do Vasco. A gente está vendo o Vasco fazer alguns movimentos no mercado de investimento em direitos econômicos de jogadores, do Brenner, a gente vai falar também do Rinestrosa, então a gente sabe quanto esse valor vale para o Vasco. Ah, não, sai fora, cara. Chega de Vasco, chega de Vasco, notícia do Vasco, que o Ryan vai embora mesmo, é isso aí, galera. Que bom que ele não vai jogar amanhã, tá? Porque é o melhorzinho deles. Flamengo define volta do time principal e de Felipe Luiz para enfrentar o Vasco. Essa notícia foi a melhor do dia, né, galera? Fala sério, né? O Flamengo definiu o time que disputará o clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. Com o risco de rebaixamento, o clube terá o elenco principal de volta, assim como o técnico Felipe Luiz. O martelo foi batido após reunião nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Felipe Luiz, Felipe que vai decidir quais jogadores vão ser relacionados. Há chances de uma mescla. Esquece mescla. Já foi falado, galera, o seguinte: será o time principal que irá enfrentar o Vasco, tá? Então vamos pular essa parte aqui, ó. Em reunião realizada nesta terça-feira, dia 20, no CT Jorge Elal, com a participação do presidente Luiz Eduardo Batista, junto com o diretor de futebol José Boto, o técnico Felipe Luiz, ficou definido o seguinte: que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama nesta quarta-feira. E é o seguinte, cara. Eu ver aqui, esse aqui eu já vi. Cara, é o seguinte. Foi a melhor notícia do dia. O Flamengo realmente, galera, precisava voltar, né? Nesse clássico agora, porque você vai arriscar jogar com o time sub-20 contra o Vasco? Ia dar merda, cara. Tenho certeza, esse time sub-20 vem jogando mal. Ia pegar o Vasco titular, ia dar merda. Foi a melhor coisa, a melhor decisão tomada foi o Flamengo principal voltar agora contra o Vasco. Tem depois pela frente Fluminense, tem o São Paulo pela estreia do Campeonato Brasileiro. Dia 1º tem a final da Supercopa Rio do Brasil contra o Corinthians. Dia 4 tem o Internacional, Campeonato Brasileiro. Cara, é um jogo atrás do outro. Então não tem como, galera. É agora ou é agora. Porque se o Flamengo não se classificar entre os 4, terá que disputar a porcaria do quadrangular do Carioca para ver quem vai cair para a Série B, para a Série A2 do Campeonato Carioca. Já pensou que tragédia, cara? Aí aumentaria em 6 datas, né? Porque são um confronto direto. São 2 confrontos, quero dizer, direto contra todos os times, né? São 4 times, todos se enfrentam 2 vezes, né? Então seria terrível para o Flamengo, que vai disputar todos os títulos aí, tem Supercopa Rei, tem Recopa Sul-Americana, e aumentaria no total, se você comparar que os jogos que o Flamengo faria até a final do Campeonato Carioca e for comparar com o quadrangular, serão 2 jogos a mais, né? Então, no total, 2 jogos a mais, e no quadrangular são 6 jogos. Entenderam, né? É isso aí. Tamo juntos, deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações, fui!